Dois vídeos atrás, falávamos do que acontece nas consultas iridológicas em atendimento a crianças. Suas dificuldades, seus benefícios, suas particularidades, pois acreditamos que pode ser uma informação interessante, tanto para os pais que levam seus filhos à consulta, como para os novos iridólogos e os novos terapeutas. Agora temos a intenção de vir a falar sobre a consulta iridológica na maioridade. Mas, neste caso, não vamos a conversar sobre aquela pessoa maior que chega ao consultório por seus próprios meios, né? E sim, daquela pessoa maior que já depende de outras pessoas para seus cuidados. A rotina de este tipo de consultas pode ser parecida a qualquer uma outra avaliação, mas apresenta também, como na iridologia em crianças de 4 a 10 anos, algumas particularidades que devem ser tidas em conta. Por um lado, a saúde de uma pessoa maior que necessita de cuidados está muito fragilizada. Às vezes, com pouca ou nenhuma mobilidade, com doenças crônicas ou agudas, problemas de memória ou até de índole emocional, entre outras. Eles necessitam, sim ou sim, de uma atenção dedicada e especial da nossa parte. Necessitam, também, de um acompanhante para se trasladar e acomodar-se dentro do consultório, para ajudar e apontar as queixas principais que o indivíduo tem, para lembrar dos dados da identificação na ficha, lembrar dos remédios que toma e dos tratamentos e as cirurgias que fez ou está fazendo. Eles dependem de alguém que acompanhe e preste atenção à avaliação iridológica e às nossas recomendações. E até dependem dessas companhias para falar por eles ou lhes dar segurança. Mas isto não significa que o consulente de maioridade, em tanto dependente, tenha deixado de existir como indivíduo, que tenha perdido seu pertencimento nem o lugar que a vida lhe outorgou. Ele existe e é o motivo da nossa consulta. O acompanhante, por ser responsável, não deve se comportar como pai ou como mãe, ou como alguém hierarquicamente superior a essa pessoa maior. Isso sob pena de que essa atitude venha a desarmonizar um relacionamento que necessita ser respeitado. E no desrespeito poderá gerar algum tipo de consequência, ainda que imperceptível. Ao acompanhante, seja filho, filha, nora ou qualquer outro tipo de responsável, só lhe caberá comportar-se como ajudante respeituoso. Da mesma forma, o terapeuta não pode tomar decisões que desrespeitem a disponibilidade ao tratamento que ele tem para oferecer, nem as decisões que o próprio consulente maior está disposto a tomar em relação à sua própria saúde. Como terapeutas, podemos e devemos respeitar e nos adaptar às suas possibilidades, ou, em todo caso, reconhecer que não poderemos ajudar. É o nosso dever avaliar, explicar e educar para a saúde. Nesse papel, podemos explicar e até insistir no esclarecimento das consequências de não fazer algum tipo de tratamento. Só isso. Esse comportamento não é compreensível para alguém que quer ajudar a todo custo, né? Seja ajudante, parente ou terapeuta. Ainda assim, ainda que pareça que fazemos pouco, será essa uma atitude sistemicamente correta. Quando falávamos do atendimento a crianças de entre 4 a 10 anos, dizíamos que
A responsabilidade e a origem dos problemas que poderíamos achar na saúde de uma criança, em geral, se acham na própria família. No caso de pessoas maiores e dependentes, sistemicamente poderíamos repetir esta afirmação. A rede complexa de interrelacionamentos e suas consequências, quando em desequilíbrio, age tanto vertical como horizontalmente. E os campos de pertencimento, em geral, não são compreensivos ou condescendentes. Simplesmente, eles são. Pelo tanto, aquilo que o campo familiar ou qualquer outro campo de pertencimento lhe exige como tarefa, e tudo o que o indivíduo provoca como transgressões às leis sistêmicas durante a vida toda, será seu. E disso não poderá se subtrair. Mas existem diferenças importantes pelo fato de que a pessoa maior não é uma criança. Não é e não deveria ser tratada como tal, nem no pior dos casos de dependência. Ainda, no extremo de uma doença totalmente impossibilitante, a pessoa maior continua sendo maior e qualquer postura arrogante ou desrespeituosa do parente ou responsável, que é menor, poderá gerar uma forma de exclusão, pelo esquecimento de seu pleno direito a pertencer e também uma forma de menosprezo, o que prejudicará ao consulente maior por ser excluído de seu espaço pleno ou por lhe arrebatar direitos e dignidade que lhe pertencem. Mas não é só isso, claro. Não só fica por isso. O próprio ajudante ou parente, o próprio terapeuta que não perceba sua arrogância, se achando melhor, mais sábio, mais poderoso, por estar mais sadio, mais lúcido que nosso velhinho, estará transgredindo as leis sistêmicas e as ordens de ajuda, acarretando consequências para si e para seu próprio sistema familiar. Bem, aqueles que não conhecem a ciência dos relacionamentos, a que explica a necessidade de respeitar certas ordens com naturalidade e assentimento, podem ter certeza de que as consequências não passam por perder um braço ou ficar careca, ainda que também isso possa acontecer. Quando falamos das consequências de não respeitar estas ordens ou regras, falamos de processos crescentes de desentendimento, de diminuição da comunicação, da perda de consciência do verdadeiro espaço que deveríamos ocupar ou permitir que o outro ocupe. Falamos de perder de vista o essencial, humanamente falando, e que se expressa na degradação de um sistema, seja familiar ou de qualquer outro tipo, que vai perdendo força e até poderia ficar inviável. É sutil, às vezes. Às vezes pode ser muito sutil, e outras vezes não, da mesma forma na qual pode surgir uma avalanche. Por outro lado, está a resistência que a pessoa maior tem às propostas terapêuticas. Uma resistência natural a qualquer mudança de hábito, a qualquer mudança de rotina, que em geral está presente nas pessoas maiores e que só terá a força de impedir o tratamento se quem ajuda não faz seu aporte responsável e, ao mesmo tempo, amoroso, no apoio, na ajuda e até no alento para tal empreitada. Esta resistência não pode ser considerada uma resistência vazia ou incoerente, uma resistência teimosa. É parte do sistema de defesa dessa pessoa, da estabilidade emocional dessa pessoa maior, pois existe toda uma história que a gente conhece, mas que não podemos ignorar. Simplesmente porque não seja útil ou atrapalhe nossos planos de ajudar. Bem assim, com aspas, pois ajuda arrogante não é ajuda que preste. Compreender o lugar dos pais ou dos avós e ainda compreender a forma em que chegaram à sua idade adulta e ao lugar que hoje ocupam é uma tarefa que nem sempre está ao alcance dos descendentes. A não ser através de uma compreensão profunda ou de simplificações que sempre levam a um lugar comum, ao erro, ao equívoco.
Para nós, terapeutas, uma comunicação efetiva pode ser quase, se não igual, de importante que a própria avaliação. Claro que isto dependerá do tipo de terapeuta que você pretenda ser. Às vezes, devemos relevar as dificuldades do acompanhante para focar na essência do adulto maior, que é a nossa consulta. Às vezes, com a nossa postura e atitude, podemos contribuir esclarecendo sutilmente a situação de desequilíbrio em que está essa relação. Mas existe sempre um limite na nossa participação nessa relação. Um limite que não devemos ultrapassar. Você já tentou se colocar no lugar de uma pessoa maior, dependente, doente? Não na hora da consulta, claro, só como um exercício, como para compreender suas dúvidas, seus medos, seus mal-estares. Se não o fez, tente. No próximo vídeo, falaremos das questões referidas mais diretamente à iridoscopia na hora de consultarmos pessoas na maioridade. Até lá. Um grande abraço.